Vamos falar da estrutura do saltério, né? Esse termo saltério, na verdade, é o livro dos Salmos, né? Apenas um termo aí para vocês se familiarizarem. Bom, temos também 5 grandes livros. Então, esse livro que nós chamamos Salmos de 1 a 150, na verdade, são 5 livros. Né? Por que 5? Porque tem tudo a ver com uma mentalidade do Pentateuco. Assim como o primeiro livro, se você for pegar o conjunto de salmos do primeiro livro, ele tenta remeter a conteúdos do Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. E sempre vai ser assim. E sempre o primeiro salmo de cada livro e o último salmo de cada livro, ou ele vai falar de uma doxologia, uma exaltação a Deus, ou de uma bênção, ou seja, uma bendição, né? Uma referência à questão de ser abençoado. O primeiro, então, conjunto, o primeiro livro, o livro 1 dos Salmos, tem 41 salmos. Quais são? Como tem 41, ele vai do Salmo 1 até o Salmo 41. Então isso é muito fácil já de definir. O primeiro livro tem 41 salmos. O que é? O Salmo 1, 2, 10 e 33 não tem autoria, eles são anônimos. Aí eu já quero explicar esse termo que eu falei um pouquinho, alguns minutos atrás. Pseudonomia. Nomia vem do latim nomos, estudo, regra, lei, e pseudo, que muita gente fala, pseudo é falso, né? Porque tem essa ideia assim, não. Pseudo é segundo. Então, o que quer dizer assim, ó? Perdão, eu falei segundo, mas não é segundo, não. É assim, quando não é a pessoa verdadeira, real, que fez, foi um outro. Mas por algum motivo, é atribuído a essa outra, por uma questão de importância, por uma questão de referência, né? E assim vai indo. Então, ó, veja bem como eu vou dizer assim, ó. Muitas vezes, quando eu estou preenchendo o formulário, ele fala, qual é o seu endereço? Tá a rua tal, 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 tal. Ponto de referência. Tá? Isso vocês me permitem aqui, eu só vou usar um exemplo aqui. Quando eu fui para Angola, então eu cheguei na capital, da capital fui para o norte do país, Lubango. Até aí tudo bem, né? Só que o endereço, né? Tudo bem que tinha gente para me pegar no aeroporto, mas quem faz viagem internacional sabe perfeitamente que você leva endereço, leva tudo, porque por algum motivo, né? E só para falar aqui, né? Meu voo era para chegar às 5 e pouco e ela chegou a 1 e pouco, porque houve um outro probleminha. O que acontece? Eu não tinha como me comunicar, mas o endereço estava na mão. Mas lá dizia assim, né? O endereço da escola, porém, dizia assim, escola tal, né? E falava assim, em frente à Pedra Branca. Era um ponto de referência. Quando eu cheguei lá, que eu falei, o que é essa? E tem uma pedra grande, né, pintada, branca. Então, era um ponto de referência. Né? Então, se alguém aí, né? Ou seja, você atribui por causa de uma referência, importância e tal. Muitos textos são direcionados, são atribuídos a grandes autores, como o caso do rei Davi. Então, veja bem que ela fala, não, mas a Bíblia fala que é de Davi. Temos duas coisas aqui, tá? Primeiro, que é o seguinte, por exemplo, Mismor le David. Mismor, cântico, ou salmo. David, Davi. Mas, ó, le David. A preposição le indica em, perdão, que. De, por e para. Então, eu posso traduzir assim, salmo para Davi,
eu estou fazendo um salmo para o rei Davi, no sentido de direcionar para ele, como eu também poderia traduzir como um salmo de Davi. O que isso quer dizer? As duas possibilidades. Nesse caso aqui, bem específico, a gente já tem uma questão aí, né, de falar assim, tá escrito aqui e nisso aqui é literal, isso aqui é a verdade. Mas um pouquinho mais aí de literatura, a gente vai entender que muitos salmos foram atribuídos, tá? E aí eu sei que dá muito pano para manga, mas aqui é apenas uma introdução. Independente de quem é atribuído, vale aqui dizer que sempre questões de autoria, data, lugar, elas são diminutas quando a máxima do texto, ou seja, o princípio, o axioma do texto é maior. Então, muitas vezes o texto está falando de fidelidade, não está falando da pessoa rei Davi. O texto quer ensinar sobre justiça, sobre fé em Deus, e não propriamente Salomão, ou Coré, ou Asaf. Então, tomar cuidado com isso. É apenas um alerta, não é desdizendo nada. Voltemos. Então, agora, no livro 2, ele tem um conjunto de 31 salmos. Então, esse livro, esse segundo livro, que vai do Salmo 42 até o 72, e já deixa eu adiantar aqui, é justamente já no primeiro livro que começa vou dizer assim, né, uma classificação diferente de salmos quando a gente compara com a Bíblia católica. Lá no Salmo 10 começa essa diferença por causa da quantidade de versículos, né? E foram divididos, então vai ter mais salmos e não só nesse como em outros também. Então nós estamos aqui usando a classificação da Bíblia protestante, que cá entre nós, os católicos também utilizam essa mesma divisão que nós, porém eles colocam lá entre parênteses uma outra divisão, porque eles também entendem de uma outra maneira. E como aqui eu disse, né, até essa divisão não deve ser motivo para celeumas, divisões, etc. Mas esse livro, né, já vai trazer os seguintes dados. 18 salmos são de autoria do rei Davi, ou são atribuídos ao rei Davi. Apenas um salmo é atribuído ao rei Salomão, que é o Salmo 72. O Salmo 50 é atribuído a Asaf, mas já digo aqui que o Asaf não só escreveu o Salmo 50, tem outros mais. E os demais são anônimos. Então, agora nós vamos para o livro 3, que tem apenas 17 salmos. Diz assim, né? Esse terceiro livro que é do Salmo 73 até o Salmo 89. Esse já tem alguns pouquinho mais de dados. O Salmo 73 a 83, então são aí na sequência 73, 74, até 83, são atribuídos a Asaf. Aí eu tenho lá o Salmo 50 do livro anterior, então já tem aí bastante salmos de Asaf. Os salmos 84, 85, pulo 86 e 87 são atribuídos a Coré. 86 é atribuído a Davi. O Salmo 88 é atribuído a Enã e o Salmo 89 é atribuído a Etan. Lembrar aqui, pessoal, que eu estou aqui traduzindo dessa maneira, mas isso vai variar de outras Bíblias que trazem um pouquinho diferente essa terminologia, tá? essa grafia Etan, Enã. Para alguns autores é a mesma pessoa, né? Mas as consoantes são diferentes. Vamos
agora então para o quarto livro, que por coincidência tem também 17 salmos. Dando continuidade, vai do Salmo 90 até o Salmo 106. Quais são então as informações? O Salmo 90 é atribuído a Moisés. O Salmo 91 até o Salmo 100, 102, 104 e a 106 são anônimos. O 101 e o 103, que pulou da seleção anterior, são atribuídos a Davi. Então aí um pequeno resuminho, né, do quarto livro. E vamos agora para o quinto e último livro, que contém 44 salmos. Então, se você fizer uma conta aí rápida, né, vai dar os 150. O quinto livro, cadê o quinto livro? 44 salmos, é do Salmo 107 até o Salmo 150. 3 informaçõezinhas básicas sobre esse quinto livro. O Salmo 127 é atribuído ao rei Salomão, 15 salmos são atribuídos a Davi e os demais são anônimos. Assim sendo, pessoal, nós terminamos essa parte aqui de uma configuração literária, né, para falar da estrutura dos 5 livros. E lembrando que cada livro, o primeiro salmo e o último salmo, ele abre e fecha aquele conjunto de salmos, que por sua vez, ao serem estudados, remete à história do Pentateuco. Quando eu digo a história do Pentateuco, não quer dizer que vai vir assim na sequência, tudo tal, mas são assuntos que preservam essa história contada. E até vou dizer aqui, cantada.